Hoje, 24 de fevereiro de 2025, há 3 anos atrás, a Europa revivia os seus maiores temores, algo que os europeus não acreditariam que acontecesse de volta desde a Segunda Guerra Mundial. A maior invasão em larga escala da história da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Os russos estão chegando à Ucrânia desde 2014, adotando medidas pró-Ocidente e traindo a Rússia, que considera a Ucrânia um país na sua esfera de influência. Então, a Ucrânia sempre foi muito importante para a Rússia, porque, na verdade, o povo ucraniano e russo são da mesma descendência eslávica. Então, para Vladimir Putin, seria inaceitável que um país como a Ucrânia, com uma história atrelada aos russos, entrassem na zona de influência da União Europeia e do Ocidente. Por isso, já em 2014, durante a Revolução Laranja que aconteceu na Ucrânia, Vladimir Putin se encarregou de invadir a Península da Crimeia. Mas por que Vladimir Putin invadiu a Península da Crimeia? Porque essa península é de estratégica importância para os russos. É nessa península que está baseada a sua frota da marinha russa no Mar Negro. É em Sevastopol, que é uma cidade que é a capital da Península da Crimeia, onde estão armazenados alguns mísseis nucleares russos. E essa base marítima tem uma infraestrutura excelente para a Marinha Russa, que não tem onde botar os seus navios. Além disso, a Crimeia tem uma população majoritariamente que fala russo. Então, por isso, em 2014, sem nenhum disparo de tiro, Vladimir Putin invade e conquista a Crimeia. De 2014 até 2022, a Rússia incentivou e financiou grupos separatistas em Donbas, que é uma terra que fica bem no leste ucraniano, quase na fronteira com a Rússia. É uma terra que tem muito valor agricultura nessa terra, né? E o Donbas é uma região estratégica também para os russos, porque é a porta da entrada do território russo. Então, durante 14, 15, 6, 7, 18, 9, 21, 2, durante 8 anos, Vladimir Putin financiou os grupos separatistas. Até que, após a vitória de Volodymyr Zelensky nas urnas ucranianas em 2020, né, em 2021, ele começou a caminhar a Ucrânia para o Ocidente. Mas o maior motivo que irritou Putin é que Volodymyr Zelensky negociava a entrada da Ucrânia na OTAN, certo? E o que é a OTAN? É uma organização do Tratado do Atlântico Norte unicamente exclusiva, criada para derrotar a União Soviética e, consequentemente, a Rússia. E então, Vladimir Putin ficou revoltado com essa política ucraniana, né? E usou esse pretexto como um dos motivos para invadir o território ucraniano em toda a sua totalidade. A princípio, Vladimir Putin achava que a guerra seria rápida, pois a Ucrânia não tem meios próprios suficientes para combater o exército russo. Mas o que a Rússia encontrou na Ucrânia foi sangue e destruição, pois foi na Ucrânia que a Rússia perdeu quase 80% de seus tanques blindados, centenas de helicópteros, dezenas de aviões de combate, milhares de peças de artilharia e perdeu até agora na Ucrânia dizimados mais de 500 mil soldados mortos, mutilados, destruídos pelas tropas ucranianas
que estão sendo fortemente financiadas pelo Ocidente, pela OTAN e por países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. E então a guerra, que duraria algumas semanas ou meses, foi um verdadeiro massacre para os russos, que não estavam avançando em quase nenhuma posição e tiveram que recuar ainda em 2022, após pesadas baixas. E então o que acontece? Vladimir Putin mudou a tática da guerra e começou a atacar o Donbas e as províncias de Kherson, né, que ficam no extremo leste e até hoje estão lá e tomaram. Mas conquistar todo o território ucraniano, acredito que é impossível ainda a Rússia conseguir, por causa do financiamento da defesa ucraniana pela OTAN e pelo Ocidente. Se caso o Ocidente não tivesse enviado armas em toneladas para a Ucrânia, com certeza a Rússia iria ganhar essa guerra em semanas ou alguns meses. Mas o que os russos encontraram na Ucrânia foi uma resistência feroz ucraniana, que aniquilou milhares de russos. E também é, encontrar uma população muito bem armada com mísseis e sistemas de defesa aérea ocidentais. E assim a guerra perdura até hoje. Porém, o que acontece? As coisas mudaram depois da entrada de Donald Trump, que começou a fazer uma oposição à guerra a favor dos russos, né? Estando negociando diretamente com os russos. Mas esse é um assunto do meu vídeo anterior. Caso você queira assistir, assista o vídeo anterior. Mas hoje é um dia que se comemora. Comemora não, que se celebra. Não, que se celebra não, mas que hoje faz aniversário 3 anos de guerra com os russos na Ucrânia. 3 anos de guerra hoje. Até quando essa guerra irá durar? Até quando o Ocidente financiar os ucranianos com armas. Caso não seja fornecido, a Rússia toma toda a Ucrânia, porque a Rússia ainda tem muito estoque de armas a queimar ainda. E os russos não vão dar a mão. Eles querem a Ucrânia a qualquer custo e querem vencer essa guerra e só sairão dessa guerra vencedores. E enquanto isso, o povo ucraniano sofre com os mísseis explodindo em suas cabeças, a população morrendo e os soldados ucranianos morrendo aos milhares em território ucraniano. Esse é o resultado do conflito. Uma guerra que não tem dia para acabar.